nova temporada de anime já começou e é claro que eu vou fazer de novo, eu vou assistir o primeiro episódio de todos os animes novos pra vir aqui e contar pra vocês, então vamos. Olá pessoas, eu sou a Duda. Sim, eu sou a Duda, tudo bom? Eu sei, uma Duda um pouco alterada, já me chamaram de Super Saiyajin, mas tá tudo bem, releva. A gente tá aqui pra falar de anime, não é mesmo? Então vamos falar de animes. Se você não sabe do que eu tô falando, sim, eu já fiz isso 2 vezes em 2 temporadas. Eu assisti o primeiro episódio de todos os animes novos. Eu vou deixar aqui no card a playlist, as 2 playlists pra você ir lá assistir depois, pra você escolher o seu próximo anime para maratonar, já que a maioria deles já acabou, já saiu todos os episódios. Então, assim, tem 2 playlists prontas e a gente tá começando uma nova playlist. Olha que legal. E como sempre eu vou fazer a lista na ordem que eu for assistindo. Então, o primeiro anime que eu assisti foi o Toa Yugure e que me surpreendeu, cara. Depois que eu terminei de assistir o episódio, eu lembrei que eu já tinha lido a sinopse dele em um desses perfis que posta sobre anime. Eu não lembro qual foi exatamente, mas eu já tinha visto a sinopse dele. E, surpreendentemente, ele me surpreendeu. A questão é que ele me passou uma vibe muito Vivi e, sinceramente, Vivi é um dos animes que eu gosto bastante e que pra mim ainda tem a melhor cena de luta da temporada que ele lançou, mas isso é um assunto para outro vídeo. E qual que é a história aqui? A história começa em 2029, quando um garoto fica órfão e vai morar com o amigo do pai dele e com a filha dele, né? Ele tem ali seus 5, 6 anos, 7, 8, talvez, não sei. Só sei que se passam 10 anos e lá na frente você descobre que ele já tá terminando o ensino médio e a menina, que é um ano mais velha do que ele, ela é uma gênia, entendeu? Ela já tem mestrado, doutorado, um monte de curso e ela lidera uma empresa de tecnologia. O problema é que agora a empresa dela quer construir androides com inteligência artificial e é claro que vai ter muita gente contra e é claro que principalmente por motivos religiosos, ok? Acontece que os dois sempre foram apaixonados, mas nunca contaram um pro outro e de repente ele chama ela pra sair e assim, não enrola muito não, tá? O cara já pede ela em casamento, mas enfim, não é esse o plot. O problema é que quando ela vai apresentar o protótipo, né, a nova tecnologia que ela vai lançar, um desses caras fanáticos sobe no palco e acaba atirando contra ela e o menino resolve defendê-la e entra na frente de todas as balas. E ele morre. Isso acontece no final do episódio, porque se eu não me engano, o primeiro episódio não é episódio 1, é episódio 0, tá? E de repente, tela preta, e aí ele acorda, ele tá dentro de uma cápsula, uma incubadora, numa cidade destruída, devastada, em ruínas. E sim, provavelmente se passou muitos e muitos anos e provavelmente alguma merda aconteceu e a gente só vai saber no segundo episódio. Eu lembro o nome dos personagens? Não, eu só lembro da Toa porque é o nome do anime, que é o nome da menina, né? Mas pelo que eu entendi, talvez, teorias da minha cabeça agora, se passou muito tempo, ela transformou ele num androide e provavelmente agora ele vai encontrar outros androides, não sei, mas é a minha teoria. Pelo que eu tinha lido antes, né, provavelmente a androide que ele vai encontrar, eu tô chutando que é uma androide, ela tem a consciência da Toa, da menina que eles ficaram noivos. Então, assim, vamos ver como vai se suceder. Estou esperando o próximo episódio? Estou esperando o próximo episódio porque eu realmente gostei. E eu acredito que vai ter lutinhas aqui. Pelo preview do próximo episódio, dá pra ver que vai ter um pouco de ação. A animação é legal, ela não é, assim, incrivelmente deslumbrante para um primeiro episódio, mas eu achei ok. Falando em animação, o segundo anime da lista de hoje é o Mushoku no Eiyu. Eu acho que é assim que se fala. E assim, quando o anime começou, eu fiquei com aquele sentimento de The Beginning of the End. Mas, por incrível que pareça, ele não chega a tanto. Aqui, pelo menos, os personagens se movem de verdade e não são PNGs em zoom out pra frente e pra trás. Mas a história em si, ela é bem, eu diria até clichê. Existe um mundo onde as pessoas ganham habilidades de uma deusa e descobrem a sua classe numa certa idade. E o nosso personagem principal, é claro, pelo nome do anime você já sabe, ele não tem classe, tá? Ele não foi abençoado por uma classe, de fato. O problema é que ele é filho dos 2 maiores heróis da cidade, reino, vila, eu não lembro o que era, mas, né, a mãe dele é a melhor espadachim de lá. Ela é considerada a melhor espadachim de lá, a mais forte. Então, desde pequeno, ele treina espadas com a mãe. Então, meio que se tem uma explicação
do porquê ele se torna tão bom com espadas. E aí, como eu disse, no dia de receber a sua classe, descobre-se que ele não tem uma classe, o que em teoria, da minha cabeça, eu acho que ele não é que ele não tem uma classe, ele só é um multiclasse, mas isso eu pensei pela abertura. Tá? Pela abertura dá essa impressão. E acontece que depois dessa cerimônia que eles recebem a classe, uns meninos que são espadachins, que receberam a classe de espadachim, meio que desafiam ele, né? Porque ele é o filho da mais forte lá, do pedaço. Eles desafiam ele e tomam uma sova do moleque, porque o moleque é muito bom com espadas desde pequeno. É isso. Só que o filho do segundo lugar, do segundo espadachim, desafia ele também e ele acaba perdendo para esse filho do segundo lugar, que você já se toca que é uma menina, tá? É óbvio, tá na abertura, dá pra ver que é uma menina pela pose e por tudo. É uma menina, tá? Só que ele acha que é um menino. Durante a batalha com o filho do segundo lugar, ele usa uma skill, o filho, né? Que é a menina. A menina, vou chamar de menina pra vocês entenderem. A menina usa uma skill que é o corte duplo. E depois de perder o personagem principal, ele vai treinar e aprende a usar o golpe duplo. Apesar dele não ter uma classe e não poder usar skill, né? Ele acaba aprendendo na marra, no jeito, no treinamento. E um dia, quando ele tava treinando, ele escuta um barulho na floresta e ele vai ver, e é a menina, que ele acha que é um menino, sendo atacada por um hobgoblin, eu acho que é isso. E ele vai ajudar ela, salva ela com o corte duplo. E ela fica assim, tipo, pô, mas como assim você consegue usar? E ele dá uma explicação meio genérica, meia foi foda. Dá uma explicação meio genérica, mas é plausível. Ele só diz que é só movimentação, o jeito e a agilidade para poder usar aquilo, então é fácil fazer. E ele acaba aperfeiçoando a técnica, em vez de ser um corte duplo, vira um corte triplo. E aí eles se enfrentam de novo e dessa vez ele ganha, porque ele usa o corte triplo e ganha dela, né? Então assim, pela abertura você já vai ver que vai ter time skip, né? Você vai ver que cara, vai ter mais 2 meninas entrando na party dele, então não é o Isekai, mas sacou? Se você já não gosta muito da pegada aqui, eu acho que você pode deixar pra depois. Mas, sinceramente, mesmo ele sendo clichê, ele usou do clichê de uma forma muito boa. E o moleque, ele não se faz de vítima. Quando ele descobre que ele não tem classe, ele não fica, ai meu Deus, eu não tenho classe, ai que triste. Não, ele fala, tá, foda-se, eu vou continuar trabalhando, vou continuar treinando as coisas que eu gosto, de espada, de esgrima. Então, pra mim, tanto faz, tanto fez, eu ter classe ou não. Então, isso foi legal, tá? E essa parte dele não se deixar se abalar por não ter uma classe foi bem divertida. Ele tem uma irmãzinha que, na verdade, é uma irmã mais velha, mas ela parece mais nova, que eu já não gostei dela. Mas, enfim, é porque eu não gosto muito de LOL, né? Então, acontece. E é basicamente isso. Eu acho que é um anime que dá pra levar, pelo menos o primeiro episódio. Eu vou ver o segundo pra dizer se vale a pena ou não. Mas, ok. É melhor do que Pequeno Evidente, cara. E o terceiro anime da lista, na verdade, não é um novo anime, ele é um remake, que é o Cat's Eye, que saiu lá no dia 25 do mês passado. Eu confesso que eu não assisti a primeira versão de 83, então assim, eu fui encarando como um novo anime, tá? Por isso que ele tá nessa lista. E é uma história bem simples, pra falar a verdade. São um grupo de meninas que são ladras e elas roubam obras de artes e pedras preciosas. E existe também o detetive que tenta pegar esse grupo, tenta prender esse grupo, só que até então ele acha que são homens. E quando elas vão roubar uma joia lá, eles se atrapalham e ele descobre que ela é uma mulher e não um homem, uma delas, né? Então, toda a pesquisa, toda a investigação que ele estava fazendo meio que estava indo ao lado errado, porque ele estava achando que era um grupo de homens e na verdade era um grupo de mulheres. E assim, o pior de tudo, entre aspas, tá? É que elas conhecem ele. Ele frequenta a cafeteria delas que se chama Cat's Eye, que é o mesmo nome do grupo que rouba as obras de artes, Cat's Eye. E ele fica assim, por que vocês não mudam o nome dessa cafeteria para não ser confundidas com aquele grupo lá de ladrões? Aí elas falam, não, a cafeteria estava aqui antes deles, então se alguém tem que mudar alguma coisa, são eles, não a gente. Então assim, elas se usam da informação de saber que ele é o detetive para poder cometer os próximos crimes, ok? No final do episódio mostra que elas estão, tipo, numa base, num galpão? Não, um depósito. Não é um depósito, é uma casa, é uma mansão onde elas guardam as obras e as joias que elas roubam. Então, assim, eu acho que vai ter uma pegada Charlie's Angels, mas eu não tenho certeza, até porque elas não são espiãs, elas são ladras, então
talvez mude o plot. Se você já conhece a história, deixa nos comentários aí. Ou não, porque tem gente que não gosta de spoiler, então leia os comentários por sua conta e risco. Mas eu não ligo pra spoiler, se você quiser me contar, me conta aí. E eu gostei do anime, tá? Então, assim, é uma história que eu pretendo acompanhar, mas talvez eu deixe juntar os episódios pra depois assistir tudo numa lapada só, maratonar. Entendeu? Tá, Duda, mas onde eu assisto isso? Os dois primeiros animes que eu falei, né, o Toa e o Mushoku, eles são de forma alternativa. Infelizmente, eles não estão em nenhuma plataforma de stream. Já o Cat's Eye, ele tá saindo na Disney Plus, então se você tem assinatura, fica à vontade pra assistir, tá bom? Mas os outros dois, só meio alternativa até o momento. Então é basicamente isso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever caso não for inscrito e deixe um comentário, porque o seu comentário é importante, porque ele engaja o vídeo e manda para mais pessoas, para elas poderem conhecer aqui o canal, tá? E se você estiver assistindo pelo celular, não esquece que tem um botãozinho de hype, se estiver aparecendo aí, dá aquela hypada, ok? Ajuda o canal, ajuda o nariz aqui, eu agradeço de então. Eu sei que já saiu mais episódios, eu sei que já saiu mais animes, eu vou assistir eles bonitinho e trazer aqui uma sinopse do primeiro episódio pra você decidir se você quer assistir ou não, tá? Mas daí, a gente vai precisar de um novo vídeo, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.